REST, RESTful, API REST, REST API. Toda vaga no mercado vai pedir que você saiba REST. Toda API vai utilizar REST, mas afinal de contas, o que é esse tal do REST? Bom, se você não sabe, é só ficar comigo nesse vídeo que hoje você aprende. Meu nome é Gabriel, é um prazer ter você por aqui e bora aprender o que é esse tal do REST. Se o vídeo for útil pra você, já se inscreve aí no canal pra acompanhar os próximos e não se esqueça de deixar o seu like pra fortalecer. Dito isso, bora aprender. Bom, antes de entrar no conceito, deixa eu te explicar por que o REST geralmente gera tanta confusão. Quando a gente começa a estudar API, você aprende de cara esses quatro carinhas aqui: o GET, POST, PUT e DELETE. Você aprende que o GET serve para buscar dados, que o POST serve para criar, o PUT para atualizar e que o delete serve para deletar. Até aí, tudo certo. Mas a questão é que isso aqui não é REST. Isso aqui é simplesmente HTTP. HTTP significa Hypertext Transfer Protocol. É basicamente o protocolo de comunicação da internet. Ele define como o cliente, que é você aí na sua casa, acessando do seu computador ou do seu notebook, do seu celular, vai se comunicar com o servidor, que pode ser as redes sociais, pode ser o aplicativo do banco que você acessa, ou até mesmo o site da sua universidade. Sempre que duas pontas se comunicam na internet, geralmente um cliente e um servidor, a gente tem uma requisição para fazer esse percurso. Uma requisição geralmente é composta por esses elementos aqui, então ou um GET, um POST, um PUT, um DELETE e um PET também, que não está incluso aqui. E na nossa requisição a gente também tem uma URL, tem headers, um body, que pode ser opcional. A gente vai ter uma resposta, então para saber se deu certo ou não, que é o nosso status code, então a gente pode ter um status code 200, que significa ok, que deu certo, entre alguns outros pontos. Eu acessei o meu canal no YouTube aqui, então eu, como cliente, estou acessando o servidor, que é o YouTube, e se a gente vier aqui na direita, na aba de Network, por exemplo, vocês conseguem ver isso. Então a gente tem aqui o nosso header, a gente tem um método, então foi o método POST que ocorreu, a gente tem um status code da chamada, que foi um status code 200, entre outras informações. Ou seja, HTTP é basicamente o protocolo de comunicação da internet. GET, POST, PUT, DELETE e PET, que não está incluso aqui, fazem parte do protocolo HTTP. Bom, agora que você sabe o que é o HTTP, aonde que entra o REST? O que é esse tal do REST? REST é basicamente um conjunto de regras que vai definir como isso aqui tudo vai se comportar. Esse nosso REST aqui, ele significa Representational State Transfer. Ou seja, transferência de estado representacional. Parece complicado, mas não é. Nos anos 2000, Roy Fielding, um pesquisador americano, definiu o REST na tese do seu doutorado. Ele não criou uma ferramenta nova, ele basicamente definiu um estilo arquitetural, ou seja, é um conjunto de regras e boas práticas para sistemas que se comunicam através da internet. E essas boas práticas ficaram conhecidas como REST. No total, essas regras e boas práticas que o REST define são separadas em 6 princípios. Princípio 1. Cliente-servidor. Significa que quem faz o pedido, que é o nosso cliente, e quem responde, que é o servidor, são duas partes diferentes e completamente independentes. Ou seja, imagina uma pizzaria. O cliente liga para fazer um pedido na pizzaria. A cozinha faz a pizza. O cliente não precisa saber como a pizza é feita. E a cozinha não precisa saber se o cliente está na casa dele ou no trabalho, porque são duas partes independentes que operam de forma totalmente separada. No mundo dev, pensa que o nosso front-end vai fazer um pedido para o back-end. Ele não precisa saber como o back-end vai preparar o pedido para devolver para ele. E da mesma forma, o back-end não precisa saber para que o front-end está fazendo aquele pedido. Ele apenas tem que entregar o que foi pedido. Ou seja, um não conhece os detalhes internos do outro. Segundo princípio, stateless, ou sem estado. Cada requisição que chega no servidor precisa ter tudo o que é necessário para que o servidor possa responder a essa requisição. O servidor não vai guardar nada em memória das requisições anteriores que foram feitas. Portanto, a cada nova requisição que o cliente fizer, precisa ter todas as informações necessárias para que o nosso servidor saiba se virar. Lembra da nossa pizzaria? Quando o cliente faz um pedido, ele precisa passar todas as informações que sejam necessárias para que a cozinha consiga preparar a pizza. Então ele vai passar qual é o tamanho da pizza, quais são os sabores da pizza. Sendo assim, o servidor não precisa guardar nenhuma informação de o pedido anterior que esse cliente fez. A cada requisição nova, ele consegue trabalhar de forma independente. Na próxima vez que você fizer um pedido novo para a pizzaria, eles não precisam saber qual foi o seu último pedido para então prosseguir a partir daí, porque no seu novo pedido você vai passar todas as informações que são necessárias para que eles saibam o que eles possam te entregar no final. Princípio número 3. Cache.
As respostas do servidor, elas podem ser marcadas como cacheáveis ou não cacheáveis. Isso significa que o nosso servidor pode, não que ele deva, vai depender de cada ocasião, guardar a resposta para quando fizerem a mesma pergunta novamente. Ou seja, pensa que você, que é esse bonequinho da esquerda aqui, mora em um apartamento que não tem janela. E o seu vizinho mora em um apartamento que tem janela. Todo dia de manhã você pergunta pro seu vizinho: "Ei, vizinho, como é que tá o trânsito?" Aí o seu vizinho vai lá, olha na janela e te responde. Fala: "Olha, o trânsito tá parado hoje." Se você perguntar a mesma coisa daqui 2 minutos, o seu vizinho, ao invés de ir na janela, olhar como é que tá o trânsito para te responder, ele vai utilizar a resposta que ficou guardada, ou seja, o cache. É como se ele estivesse falando: "Olha, eu acabei de checar, o trânsito tá parado." Ele não precisa checar de novo a janela dele, porque se você fizer essa pergunta no próximo minuto e no próximo minuto, o trânsito provavelmente vai continuar o mesmo. Na prática, no mundo dev, a gente vai definir um tempo para que aquela mesma resposta seja válida, evitando assim de que o servidor toda hora tenha que ficar buscando ela, o que pode ser bem caro e custoso, dependendo da aplicação. Princípio 4. Interface uniforme. Aqui é basicamente o coração do REST. Ele define que o cliente e o servidor devem seguir um contrato padronizado. Aqui é muito provavelmente da onde você acha que conhecia e sabia o que era o REST, já que o cliente e o servidor, nesse princípio, vão ter um contrato estabelecido. No mundo dev, é aqui que é definido que as URIs identificam os recursos, é aqui que a gente define que o GET é para ele buscar, que o POST é para ele criar, é aqui que a gente vai definir que os verbos HTTP eles têm que ter uma semântica clara e que as respostas vão se autodescrever. Se eu devolver para você uma resposta 201, significa created. Se eu devolver para outra pessoa uma resposta número 400, significa bad request. Pensa num correio, não importa se você está mandando uma carta do Rio ou de São Paulo, porque o envelope ele sempre tem o mesmo formato. Remetente, destinatário, CEP, todo mundo segue o mesmo padrão. No REST é igual, o GET vai buscar, o POST vai criar, o delete vai deletar. Na nossa URI, por exemplo, a gente geralmente não vai utilizar verbos. Então eu não vou ter uma rota que vai ser /buscar pedido, mas sim uma rota /pedidos. Esse verbo aqui, buscar, ele na verdade vai estar implícito no nosso método. Se é um get, a gente já tá falando que a gente vai buscar. Ou seja, se eu utilizar um get e ainda por cima colocar na minha rota buscar, vai ficar redundante, porque através do get eu já sei que eu estou buscando algo. Através do delete eu sei que eu estou deletando algo. Então é por isso que na nossa URI a gente vai querer evitar colocar verbos. Dessa forma, através desses contratos, ela fica intuitiva e consistente. Princípio 5. Sistema em camadas. O cliente não precisa saber o que tem entre ele e o servidor. Não importa se quando o cliente fizer a requisição para o servidor, essa requisição vai passar por um load balancer, por um firewall, por um cache ou por um gateway de API. Porque o cliente, no final das contas, não tem que ver nada disso aqui. Lembra do nosso sistema de correios? Se eu envio uma carta do Rio para São Paulo, não importa se ela vai passar por 1, 2 ou 3 centros de distribuição. O que importa é que ela vai chegar no destino final. Quem tá mandando a carta só quer que a carta chegue. Ele não vai se importar por onde a carta tá passando até que ela chegue ao destino. Você só sabe que a carta chegou. Isso vai tornar o seu sistema mais seguro, flexível e fácil de crescer. Princípio 6. Código sob demanda. Esse sexto princípio aqui, ele é o único que é opcional. Ele fala que o nosso servidor, ele pode enviar alguns códigos opcionais para o cliente. É exatamente o que acontece quando você acessa um site e o servidor vai te mandar um HTML, um CSS e um JavaScript para o seu navegador executar. Bom, agora que você aprendeu os 6 princípios do REST, vamos falar de uma diferença aqui que ninguém explica. REST versus RESTful. Qual que será que é a diferença desses dois? Bom, uma API REST é uma API que segue os princípios do REST, que a gente acabou de aprender. E RESTful é basicamente a mesma coisa. RESTful é um adjetivo em inglês utilizado para descrever exatamente isso. Significa que segue REST. As duas expressões são utilizadas de forma intercambiáveis no mercado, ou seja, são sinônimos, são praticamente a mesma coisa. Quando alguém fala API RESTful, significa que a pessoa está falando que a API foi construída seguindo os padrões REST. Se alguém te perguntar a diferença de REST para RESTful, você pode dizer que REST é o estilo arquitetural, é o conjunto dos 6 princípios que você acabou de aprender. E RESTful é um adjetivo utilizado para quando a tua API segue os princípios REST. Então, recapitulando, REST
REST não é uma tecnologia nem um framework. REST também não é GET, POST, DELETE, PUT ou resposta 200, 400, 404 na sua API. REST são 6 princípios que definem uma forma do protocolo HTTP se comportar. E RESTful significa que a tua API segue esses princípios REST. Bom, e agora? Agora você consegue explicar isso para qualquer pessoa que te perguntar em uma entrevista de emprego, não é verdade? Se esse conteúdo fez sentido para você, já comenta aqui embaixo #REST que eu quero saber que você assistiu até o final. E me conta se essa explicação foi fácil de você entender ou se ainda ficou alguma dúvida. E se você ainda não me segue, não está inscrito aí no canal, fica o convite para me seguir. E também deixar o seu like para fortalecer o vídeo. Ah, aí no meu perfil tem um link para as plataformas vizinhas também, se você quiser me seguir lá, vai ser muito bem-vindo. O meu nome é Gabriel, foi um prazer ter você por aqui e nos vemos na próxima. Valeu, um forte abraço.